paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no novo formato do programa da UMADEB, agora em formato podcast, e eu sou o pastor Uri, que estou ocupando a metade da sua tela aqui, mas do lado de uma beleza inenarrável aqui, pastor Renato Santos. Seja muito bem-vindo. Renato Menezes. Não, agora, a partir de agora é Santos, né? Faz um meme com isso daí. Exatamente, então é Renato. Mas é Menezes, tá, irmãos? É porque Menezes tem aquele negócio do Kardec lá, deixa pra lá, né? Bom, deixa pra lá. Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor. Jovens da UMADEB, estamos aí nesse novo formato, né, pastor? Novo formato. Repaginado, novo conteúdo para que chegue aí a você com qualidade, inclusive com uma qualidade excepcional que a gente tem observado nos programas da RBC, não é isso? Não, a RBC agora, a Rede Belém de Comunicação agora, estamos gravando em 4K. Olha aí. 4K, né? Não é qualquer brinquedo, não. Sejam muito bem-vindos. Você, durante esses últimos anos, nos acompanhava semanalmente, né? Com as regionais e tal. E o pessoal agora abrindo a boca, 23, né? 23. Daí o povo tava indo dormir cedo por causa da pandemia e tal. E nós vimos, entendemos, a pedido de vocês, que havia uma necessidade da gente dar uma repaginada. A galera consome mais podcast, uma programação mais on demand, né? E nós estamos chegando com essa programação on demand. Vamos estar no YouTube, vamos estar nas plataformas de música, Spotify, Deezer e etc. Então você é muito bem-vindo nesse novo formato. Você está indo para o primeiro programa nesse novo formato. Nosso abraço ao nosso líder geral, pastor Lelis, né, que acompanha sempre, e também a diretoria da nossa igreja, os nossos presidentes, pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior. Deus abençoe a cada um deles. E, gente, antes da gente apresentar, pelo amor de Deus, você curte o programa, escuta até o final, tá? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Deixa o teu like aí, porque esse conteúdo ele se torna importante para outras pessoas, e compartilha também, dá risada aqui com a gente. O programa é bem descontraído, né? Vai ser um negócio bem bacana. Agora vamos falar do convidado. Convidado especialíssimo para essa primeira edição, todo diferenciado, desse novo formato da UMADEB em podcast. Ele que é o pai, eu até fiz uma notinha aqui para não esquecer, não confundir os nomes. Ele que é o pai da Isabela e o tá pai bem Faustão, hein? Da Helena. Ô, louco meu, olha aí, o pai da Isabela, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Olha só. Então, pai da Isabela, pai da Helena, esposo da Helena Mirtz, está conosco então, pastor Esdras Lima. Esdras Lima, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, pastor Renato, pastor Uri, imenso prazer. Liga não para os erros aqui, tá? Que eu não tô acostumado com esse negócio de podcast, não, tá? Um abraço para minha esposa, Estela, para minhas bebês, Helena e Isabela. Rapaz, Deus já abençoe. são duas. É duas, eu tô seguindo o que a Bíblia manda, faz. Jesus amado. Eu tô lendo aquele livro, Renato, Cegonha, Mitos e Realidade, né? E o Esdras leu ele e descobriu algumas coisas. Tô seguindo, né? Crescer e multiplicar. Tô povoando a terra. Muito bem. Seja muito bem-vindo, né? Não, tá multiplicando, né? Muito bem, seja muito bem-vindo aí, Esdras. Obrigado pela tua disponibilidade. Gente, vocês estão olhando a gente com cara de sono, vocês não sabem nem a hora que a gente tá gravando isso daqui. Não revela. Não vou revelar, mas o pessoal vai ver a bolsa do olho que dá aqui, um negócio muito sério. Isso é uma hora bacana de fazer o podcast. De trazer o convidado, inclusive, né? Tirar o convidado do ambiente. Só uma UMADEB, coisa que só uma UMADEB faz para você. Muito bem, nós vamos fazer então por blocos, né? E esse primeiro bloco nós vamos falar sobre família. Família, o negócio, e família a gente já viu que ele tem, né? Tem. Eu tô bem. Você nasceu aonde? Porque, assim, a gente vê muito Esdras aqui em São Paulo. Tem uns 8 anos que você está aqui em São Paulo, né? 8 anos. Mas como tá as suas raízes? Aonde que você nasceu? Onde que começou a história do Esdras? Rapaz, eu sou de uma cidade onde o povo vai tirar férias, né? Olha aí. Sou da cidade chamada Maragogi. É nada. Caribe brasileiro. Você conhece? Não conheço não, rapaz. O pastor Renato já foi lá. Já teve a honra de conhecer minha cidade. E o Uri, eu fico mandando fotos quando eu vou lá para a época de férias. Eu fico, Uri, onde é que eu tô aqui? Ele fica, eu vou te bloquear. Eu vou olhar para você eu vou te aqui bloquear. Que tá acompanhando a gente, porque
Ele me convida, tem uns 10 anos que ele me convida para ir para Maragogi. Você não foi nenhuma vez? Eu não fui, rapaz, porque até agora a passagem não chegou. Olha aí, gente, se você quiser patrocinar, né, faz um pix para mim aí, para eu ir para Maragogi, conhecer Maragogi, que é uma cidade turística. Mas peraí, então o senhor nasce lá em Maragogi, as raízes, porque você tem uma raiz muito importante aí para a história da Assembleia de Deus. Toda a minha raiz ela é de Alagoas, né? Minha família toda. Na realidade, eu não tenho parentes aqui em São Paulo. Vim para São Paulo debaixo de um propósito de Deus. Mas eu estava dizendo para o pastor Renato, moro há 8 anos aqui, mas o coração está lá. Minha raiz toda é de Maragogi. Meus pais, meus avós, família da minha esposa, toda de Maragogi. E não sei se vocês sabem, até para comentar, você está com quantos anos, pastor Esdras? 39. 39, menino. Eu sempre brinco, eu ficava dizendo aos meus amigos, eu parei no 38, eu ficava no 38. Chegou uma época que eu ficava na minha mente assim, peraí, será que realmente eu tenho 38? Tinha que fazer não sai de 38 não. Aí minha esposa, quando quer mexer comigo, diz assim, quantos anos tu tem? Eu digo, 38. Vai morrer no 38. Não, é interessante que ele perguntei isso pra ele. Ele falou que era 38, agora já virou 39. De ontem já fez aniversário. Não, é de quando a gente fez o convite, de repente fez o aniversário que nós não fomos convidados. Pode ser, não fomos convidados. E para esse meu primeiro bloco, eu queria até fazer uma pergunta, né, para ele direcionado para quem é o filho Esdras. O filho Esdras é uma pessoa que teve a maior referência de vida. Foi meus pais. Posso falar, pastor João Pedro de Lima, é o meu maior exemplo. Eu sempre digo que aonde eu cheguei por causa dele. Foi olhando os exemplos dele, foi os ensinamentos que ele me deu. E a minha maior referência, o filho Esdras é uma pessoa que ama a família, que vive para a família, que vive uma vida voltada para Deus e voltado para o meu ministério. Eu entendo que aí vai entrar nessa questão de família. Se eu não tenho família, se eu não tenho estrutura familiar, eu não tenho ministério. Acho que meu ministério começa dentro da minha casa. Esse é o maior ministério que eu tenho. Saber que eu tenho uma família estruturada. Eu tenho uma filha de 3 anos que já prega, que já profetiza, que é o maior exemplo que eu posso dizer hoje para mim. Eu tenho uma filha que está vivendo aquilo que eu ensinei. Esse é o maior exemplo que eu posso deixar para minha casa, para minha família. Sou um cara muito apaixonado pelas minhas filhas, pela minha esposa, pelos meus pais. Esse é o maior exemplo que eu tenho. Esse é o Esdras, é um resumo, literalmente. Um cara família, literalmente, que vivo para minha casa, para minha família. Esse sou eu. E você nasceu na igreja? Nasci na igreja. Eu não, eu fui no hospital mesmo, lá no Sorocabana, aqui em São Paulo. Lá em Maragogi deve ser diferente. Lá Maragogi tem tudo diferente, Maragogi, pastor. Tudo diferente. Né? É diferente do povo de São Paulo, é totalmente diferente. Mas, pastor Esdras, as suas filhas nasceram aqui em São Paulo? Você está aqui há 8 anos? 8 anos, nasceram. Helena e Isabela nasceram na cidade de Atibaia. Aquele paraíso. Não é igual a Maragogi, não, que o povo não escuta, mas é uma cidade boa. É uma cidade top. Cidade boa. O pastor Léo está lá, ele dá um brilho diferente. Mas e a infância? A infância? Como foi a infância do Esdras? A minha infância toda, pastor, eu cresci em Maragogi. Seu pai dirigia uma igreja? Meu pai já era pastor em Maragogi. Na realidade, desde a década de 70 que meu pai pastoreia. Então eu nasci praticamente já, quando falar nisso, literalmente na igreja mesmo. Tive uma infância totalmente diferente dessa nossa geração. Brincava muito de bola na rua. Aí podia brincar É isso que eu vou dizer naquela. Não, brincava escondido, varão. Eu apanhei muito por causa de bola. Você tá... Jesus, não podia, o filho do pastor, né? Não, eu brincava na praia e quando chegava à tarde, teu filho tá jogando bola. Aí a mamãe pegava. Eu sei bem o que ele tá falando. Você levou isso? Eu também sei, lá em casa era bola de meia. A gente tinha bola de meia e apanhava. Não, naquela época minha mãe, quando ela gritava assim, menino! Mas você já era mais fortinho assim? Desculpa, pastoreza. Mas você já era mais Rapaz, fortinho, eu sempre fui o garoto bonitinho, redondinho. E a gente não podia brincar, né, de bola, porque era pecado. Era misericórdia. Televisão, chegou a assistir televisão quanto tempo? Então,
lá em casa, o meu pai era técnico de eletrônica. Então a gente não tinha televisão, mas tinha a televisão dos outros que o povo mandava lá para arrumar. Então às vezes tinha 10 televisão lá em casa. Isso tem Então, uma facilidade. tinha Telefunken que você ligava. Momento nostálgico. A gente ligava a Telefunken e esperava as válvulas esquentar para aparecer a imagem. Eu tive. Eu vim ter televisão em casa em 2002. É nada. 2002. Você não pegou o show da Xuxa, então? Assistia na casa dos vizinhos. Tá certo. Só que teve uma época que minha mãe disse, você compra uma televisão pra casa, porque esse menino só vive na casa dos outros assistindo televisão, então é melhor ele estar em casa. Aí na época, na Copa de 2002, que foi na Coreia e no Japão, de madrugada, eu corria pra casa dos vizinhos. Ele tá vendo aí, tem que pôr uma televisão em casa. Aí meu pai comprou uma televisão e colocou dentro do quarto, porque os irmãos iam na casa do pastor, não podia ver. Dentro na sala, né? Olha só, na Copa de 2002, eu tô tentando lembrar aqui os gols. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu não faço ideia quem jogava em 2002. Né? Não, você assistiu. Não, rapaz, eu posso ter assistido. Em 2002 eu tinha 22 anos, já não tava mais na pegada, mas você que tá acompanhando a gente, escreve aí quem era a escalação da seleção de 2000. Quem é que ganhou a Copa de 2000? O Brasil. Foi o Brasil? 2 gols do Ronaldo no final. Ronaldo? Cascão, contra a Alemanha? Cascão, não foi o Cascão? Foi, contra a Alemanha. Tem que tinha o tufinho aqui na cabeça. O Cascão. Você tá vendo que futebol é... Pai de futebol. Eu até hoje pra mim é pecado, gente. Volta pra cá. Volta pro tema aqui. Vamos voltar pra cá. Mas daí foi crescendo, entra na adolescência. Na minha adolescência, aos 17, 18 anos, passei um período fora da igreja. Mas... Não. Então, peraí. A gente avançou muito. Volta um pouco aqui. É na adolescência que a gente acaba descobrindo o talento, o dom, a chamada. Você lembra quando é que deu aquele estralo do... Meu pai, toda a minha família meu pai sempre foi maestro do coral, meus irmãos, todos os meus irmãos são músicos, formados em música. Eu estudei música durante um bom tempo, mas meu pai disse que desde criança, dos meus 5 anos, eu morava... Maragogi, por ser uma cidade pequena, cidade de 38 mil habitantes, era normal, cada praça da cidade eles colocavam uma TV. Um povo humilde, então quem não tinha televisão naquela época ia para as praças, juntava muita gente nas praças para assistir jornais, novelas, seja lá o que estivesse passando. Cada um levava a sua E eu morava em frente a uma praça. Aí, você já viu aqueles pilão de amassar temperos? Sim. Né, que chamam, não sei como é que chama aqui pilão, em São Paulo. pilão, né? pilão, Aqueles pilão. pequenininho. E ele tem um cabo para amassar o tempero. Eu pegava aquele cabo, ia para frente da minha casa com 6, 7 anos e começava a pregar. E as pessoas paravam em frente de estar assistindo um programa que eles estavam assistindo televisão, se fosse jornal, telenovela, o que é que estava assistindo, e voltava e eu começava a cantar e pregar. E meu pai dizia que a minha pregação já era pesada. Se você não assiste às vezes, vocês vão tudo pro inferno. E já era doutrinador. Já era do... Então, desde essa época, meu pai me levava para os cultos, eu já começava a cantar no departamento da criança, já solava. Aos 12 anos eu participei, comecei a cantar em uma banda, chamada Banda Gênesis. Fui nela até os meus 17, 18 anos. 18 anos eu dei aquela esfriada. Dei umas esfriadas e fui ver o que é que o mundo tinha, né? Que não tinha nada de bom. Não tinha nada de bom. Então foi eu digo, pastor Renato, que foi uma permissão de Deus para hoje você entender o que tá... Entender e mostrar para essa nova geração, essa juventude, que o mundo não tem nada para oferecer. Até alguém pode questionar, mas você quer dizer que para você entender você teve que sair da igreja para ir provar? Não é necessário essa geração provar isso. Não necessita disso. Deus é maior do que tudo isso, Deus é melhor do que tudo isso. Então hoje a nossa geração... Eu me preocupo muito, estava conversando isso hoje no café da manhã com o pastor Renato, que eu tenho a maior preocupação com a nossa geração é essa. Que ela não tenha que trazer algo do mundo para dentro da igreja para provar que, para segurar um jovem, Eliseu, nosso amigo lá, Eliseu Rodrigo, foi muito feliz numa pregação quando ele disse assim, a gente não precisa imitar o mundo para ganhar o mundo, né? Nós somos diferentes e é isso que a gente tem que provar para a nossa geração, né? Infelizmente tive essa experiência, tive que voltar para casa pela dor, mas pela misericórdia de Deus hoje tenho um ministério abençoado. Deus tem nos guardado, nos sustentado e ganhado almas por esse país afora.
e a minha adolescência, eu fui muito feliz. Eu digo que a minha geração, a nossa geração de Sim. infância do adolescente foi muito diferente dessa nossa O que geração. você sente diferente? Que eu acho que tem, né, essa questão de diferença. A gente acaba sendo muito saudosista, né, Renato? Uri, eu vi uns dias atrás no Instagram colocaram um vídeo como era, não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos, como era a década de 80. Nossa, a primeira vez que eu vi esse vídeo, depois eu vou mandar para você dar uma olhada, ele literalmente me trouxe a infância, quando a gente brincava aquelas... Não sei se é que vocês brincavam disso, de rouba-bandeira, de futebol em frente de casa, de brincar de bolinha de gude com os amigos. Era mais Peão. na rua. Eu tento hoje... Peão. Eu nunca consegui rodar um peão. Não? Não. Era bom, dar aquela zuncada assim. Não, eu tô vendo que o Uri, o pai do Era Uri, do deixava carpete, ele, né? Não, era carpete, ele só ficava no Não, carpete. eu não era Deixa eu do ver se- carpete. Gente, tinha um córrego na frente de casa. E eu acho que eu não pego doença por causa disso. A gente brincava lá no córrego. Você também tinha um córrego? Tinha um córrego. Rapaz, e quando a gente jogava a bola lá dentro, a bola caía. A Você gente descia dava lá. E dava aquela limpada na velho. bola. Na- Só que era naquela easy. E o chute que a gente dava era o mesmo dedão que a gente tinha estourado já Exatamente. na rua. Então, E ficava não, tudo e não aí. infeccionava. E não, Rapaz. não, A e- minha esposa hoje, ela, qualquer coisa que a minha Isabela e minha Helena falam, não, você não pode deixar essa menina brincar. Aqui não tem meu." mertiolate, rapaz. O pessoal. Não, aquela- ali você, aquela espátula. quando descia aquele mertiolate, assim, botava aquele negócio, como é que chamava aquela peneira, meu irmão? Ali você sentia a presença do espírito. Mas o que falar você em- sente de sem falar em diferença, mistério, Wesley? Você acha que o. Você tem um Metiolo. culpado pra ter mudado? Porque hoje a gente sabe, redes sociais, o pessoal tá mais em casa, videogame o pessoal tá mais em casa, o videogame tem mais interação e tal. Falando isso pra galera adolescente, o jovem já tá saindo pra trabalhar, mas você acha que a tecnologia é responsável por. Eu posso estar errado. Você é esposo de uma psicóloga, você tem muito mais propriedade para falar que isso que eu, mas na minha visão, pastor Renato, 100%. Eu tenho medo hoje de ver a minha filha crescer travada em cima de um celular. Eu vi um especialista falando alguns dias atrás que toda criança do 0 aos seus 6 anos ela não poderia nem passar por televisão. Aí ele fala que certo dia ele estava dando uma entrevista e nessa entrevista tinha uma mãe na plateia e o filho no celular. Uma criança se tivesse, tinha 1 ano. Ela tira o celular da mão do menino e se desespera, começa a gritar na plateia. Essa é a minha preocupação para a minha geração, para minha filha. A minha filha tem 3 anos. Essa semana a professora da minha filha chegou a ligar para a gente e disse, olha, parabéns por Isabela não viver uma vida conectada a essas tecnologias. E ela é diferente dentro da sala de aula, porque tem amigos da mesma idade dela, tem dificuldade de se associar com outras crianças, tem Sim. dificuldade de responder. E os 2 primeiros anos de Isabela, a gente parou nisso. A nossa vida hoje é tão corrida que a gente acha que para amenizar a nossa correria, põe um celular na frente da criança, deixa ela ali vivendo e a gente vai refazer o nosso problema. Mas isso é para a criança é totalmente nocivo. E olha um Uma detalhe tortura. interessante. Um detalhe interessante. Nós, quando assistíamos, nós tínhamos que esperar os comerciais. Sim. Ou os próximos capítulos, ou o que quer que A seja. gente era regrado. até Hoje, nisso, né? não, É uma coisa hoje, que eu nunca parei pra... hoje a gente pula. Quando vem o comercial, você já Pô, clica porque você não quer 3 esperar. segundos lá. É, Você não vai clicar aí e sair do Por favor, programa. Você não, fica no programa. fica aí. Não, aliás, esse é uma dica para não sair do Não programa. sai do programa. Continua aqui no programa. Então, você vê como que é interessante isso, né? Então, ou seja, até a tecnologia usada dessa forma, de forma desenfreada, ela cria um quadro de ansiedade que a gente não consegue ter ideia. A criança E não pra consegue qual- esperar. Isso é para qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Verdade. Só que o problema da infância é você cria uma criança sem limites, né? Mimada e dependente. Totalmente dependente. Totalmente. Falar Muito bem. Da vida cristã dele, né? Bom, vamos falar agora vida cristã. E uma pergunta que eu acho que é extraordinária a gente começar. Quem é Deus para o pastor Esdras? Agora me apertou. gente. nossa. Não. Eu vinha pensando nisso.
falando, já que a gente tem podcast, eu vi alguns dias atrás, um entrevistador perguntou assim, disse para uma jovem, isso bombou nas redes sociais, quem é Deus para você? Aí ela parou assim e disse, Deus? Ah, uma pessoa legal. Aí ele pergunta assim, TikTok para você? Aí ela abriu um sorriso e disse assim, TikTok é minha vida. Isso bombou nas redes sociais. Aí a gente volta nesse problema de redes sociais, que no caso desenfreado. Deus para mim é a minha vida. Deus é a minha razão. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem Deus, sem Deus eu não vivo. Sem Deus eu não chego a lugar algum. Eu tenho o que tenho hoje porque Deus é o alvo da minha vida. Eu tenho uma família porque foi Deus que deu. Então, eu tenho até dificuldade para falar quem é Deus. Eu não tenho palavras para mensurar quem é Deus para mim. É a minha vida, é o meu respirar. É o meu louvor. Às vezes as pessoas... Eu tenho um convívio muito grande com o Uri. Já participamos até de alguns programas. Na época de pandemia, a gente fez uma live juntos. E o pastor perguntou assim, por que você chora tanto quando você vai pregar ou quando você vai cantar? Porque só eu sei o que eu já passei, de onde Deus me tirou e de onde Deus me colocou. Então eu não faço, eu sempre digo, pastor Renato, eu não faço agenda. Você pode olhar, eu abro agora meu celular para você, eu não coloco lá agenda em tal lugar, eu não tenho agenda. Eu vou cultuar, eu vou adorar a Deus. Eu acho que isso é um diferencial da minha vida. Eu me entrego quando eu estou em cima do altar, quando eu estou em reunião dentro da minha empresa. A minha oração todo dia é essa, Deus, não me deixa fazer nada que não seja para a glorificação do teu nome. Dentro da minha empresa, toda pessoa que entra, seja ela evangélica ou não, ela vai entrar dentro da minha empresa. Eu oro para começar uma reunião. Terminando, eu oro. Se chega um pastor, eu sempre digo, ele ora na entrada e ele ora na saída. Deus é tudo para mim. Eu não tenho palavra para descrever quem é Deus. Pastor Esdra, e pegando esse gancho, você disse há pouco pra gente que a sua filha de 3 anos já é instruída, né, nesse caminho, né, da vida cristã. Eu não sei se é uma pergunta de bate-pronto assim, se é possível resgatar de forma rápida, mas dentro da vida cristã, qual seria a sua primeira oração que Deus respondeu? Nossa, aí Renato hoje tá... Essa foi filosofia. Porque é justamente lá atrás, e, né, perpassa né, a questão o que gera da idade, né? é o que gera experiência e embasamento. Você orou e Deus... Eu vou te contar, enquanto você pensa, eu vou te contar porque eu lembrei deixa eu pensar, disso. Porque eu tenho que... Porque a minha filha foi contar pra gente um testemunho de uma oração respondida. Que ela derrubou o frasco de perfume da mãe dela. E quando ela derrubou, ela disse que em poucos segundos ela pediu para que Deus não deixasse o frasco de perfume quebrar. Que profundo. Por que eu orava desse jeito? Não, se eu lembrar disso, eu tenho evitado muito. Não, mas quantas surras eu teria evitado? Pois é. Eu posso falar aqui de surra que eu levei? Essa até dizer assim, só para fechar. Pastor, teus pais não batem no barão, eu apanho demais, faz. E só para fechar, Deus respondeu a oração dela. E não quebrou o frasco de perfume. E ela, esse caiu é o testemunho. O frasco e não quebrou. E ela foi contar pra gente chorando. Tô muito feliz porque Deus respondeu a minha oração. Eu falei, o frasco de perfume caiu e não quebrou. Oh, meu Deus. Mas ela orou com medo de levar a surra? Lógico, né? É a defesa, né, do corpo. Rapaz, olha só. A gente orou assim lá atrás. Eu de verdade, olha, Sofia devia ter dado um seminário pra gente sobre oração. Eu apanhei. Tinha uma corda azul em casa de nada. Não vou falar... Direitos humanos vai bater na minha saudosa mãezinha. Mas diga aí. Se eu for falar de apanhar, eu apanhei muito. Não, mas você tem cara. Da minha mãe, é mesmo. Meu Deus. Era mais da mãe ou do pai? Eu nunca levei como diz lá na minha terra, eu nunca levei uma pisa de meu pai. Pisa. Agora da minha mãe. Agora pior.
Meu pai não batia. Mas quando ele falava, sentava, nossa, era melhor dizer, mãe, peraí, Meu fica pai aqui, também. deixa a mãe, vem bater aqui, porque... doía mais as palavras. Doía, porque eu ficava Estou depois, eu começava a chorar lá no decepcionado quarto. com você. Nossa. Meu Deus. Aquilo ali era um psicólogo entrando nas entranhas, assim. Nossa. Meu Deus. Profundo. A oração, eu me lembro. Eu tinha 8 anos. Eu fui acometido de uma infecção nos rins e eu ia ficar internado. Né? E meu pai é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E eu me lembro que nesse dia ele me levou para o hospital. Naquela época, não me lembro se tinha plano de saúde, se existia plano de saúde. Pelo menos a gente não tinha plano de Era saúde o lá. Golden Cross. Então, já o nome já está dizendo, para ter um negócio desse aí, só o nome já está dizendo, não era só Aqui em São Paulo, Sorocabana, velho de guerra. Não, é outro naipe, né? Golden Cross foi ótimo. E eu ia ficar internado, e meu pai não podia ficar. E eu pequeno, não queria ficar, eu orei. E ele disse, filho, você crê que Deus pode te tirar daqui e a gente voltar para casa? Eu disse, creio, pai. Então vamos orar. E eu orei na entrada do hospital. E quando o médico fez a avaliação, eu não precisei ficar internado. E a infecção era muito séria, muito séria. A minha urina já estava muito contaminada, estava urando muito escuro já. E tinha que ficar internado para tomar uma bateria de remédio, só podia tomar no hospital. E Deus me curou. Puxando a memória, foi a primeira vez, eu tinha 8 anos. Glória a Quando Deus. isso aconteceu. Rapaz, beba mais água aqui. Não, filho, hoje isso não. Eu digo que hoje, ó, se tem 2 problemas que eu não vou morrer. É doença nos rins e nem pedra nos rins também. Que água eu tomo. Tomo com Aliás, força. essa é uma recomendação, né? Não, você sabe, tem um vídeo meu lá no meu Instagram, né? Que tem uma nutricionista que recomenda você tomar 35 ml de água por quilo. Aí, Yuri. É um vídeo que você tá olhando. Acho que eu vi esse. 35 ml de água por quilo. Eu tô tomando uma caixa d'água. A Sabesp tá faturando Deixa eu fazer a comigo. conta. Não. Eu que se quiser eu coloco lá, eu vendo água pra você lá. O Esdras, como é que você vê hoje o papel da igreja, o papel da fé na vida da juventude, na vida... Nós somos jovens ainda, né? Estamos falando do pessoal que está ou na nossa idade ou chegando lá. Mas como é que você vê o papel da fé no nosso cotidiano? Porque hoje a fé é muito questionada. Sim. Né? E as pessoas, né, Renato, são muito questionadas pela sua prática de fé. Parece que a fé ela se tornou partidária. E isso não só no Brasil, mas no mundo. Como é que você enxerga isso? Como é que o jovem que está nos assistindo, daí se você quiser olhar para a tua câmera ali e falar para ele, como é que ele usa a fé a favor do reino de Deus? Eu me preocupo muito com a nossa geração. Hoje no café a gente está falando sobre isso, né, pastor Renato? E eu tenho muita preocupação Você com... viu que o café marcou, né? Você perdeu o café. O café foi um café abençoado. Eu fui convidado, mas eu troquei o café por uns minutos a mais de sono. A minha geração hoje, ela não tem... É a minha visão. Essa geração hoje, ela não tem uma base estruturada. Se você parar para perguntar um jovem... o que é vida cristã para você? Qual o teu foco? O que é que você tem pregado lá dentro da faculdade? Tanto a gente vê isso por referências que esses jovens têm. E são referências que eles usam como referência que não duram um ano, surgem, eles não têm mais líderes como nós, como referências. As referências que eles vão procurar essas pessoas da mídia, da porque era tá na digital. palma da mão, né? Tá na palma da mão. Eu, na minha juventude, a minha referência de vida era meu pastor, que é meu pai. Eu tinha pregadores de homens de Deus da minha igreja como referência. Eu não tinha, a minha referência não era alguém que eu conhecia lá do outro lado, só por redes sociais, até porque naquela época não tinha isso. Não tinha. E o maior perigo dessa minha geração é isso. Eu vi até um tema que isso pode ser
gerar em si uma polêmica. E agora eu vou inverter a pergunta para o pastor Uri e para o pastor Renato. Aquele avivamento que houve agora nos Estados Unidos, e muitas pessoas falando para eles falarem, aquele avivamento vai chegar no Brasil. A que ponto a gente sabe disso? Vai chegar no Brasil esse avivamento que houve nos Estados Unidos? O Deus de lá é o mesmo Deus daqui, né? Eu acho que o que está faltando para nós é viver um verdadeiro, quando eu falo para nós, para a minha geração, é viver um verdadeiro evangelho, né? Fora de redes sociais. Tem muita gente hoje pautado que para dizer que prega o evangelho, ele prega o evangelho em frente a umas câmeras. Mas a vida não condiz com o que realmente é o evangelho. É uma maquiagem. É uma maquiagem. Para eu ter um testemunho de vida, o meu testemunho de cristão, ele é dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, na rua, no ônibus, na faculdade, em qualquer lugar. Eu me preocupo, é uma pergunta até muito complexa de lhe responder. Eu tenho uma séria preocupação com a nossa geração. Aí entra a questão dos nossos líderes. Como é que a gente está preparando essa juventude, né? Se realmente a gente está mais preocupado em fazer eventos ou preparar uma juventude que venha tenha um caráter moldado, que venha um caráter moldado e que venha a assumir o que a gente está hoje fazendo no lugar de líderes, com até mais experiência, até com mais bagagem do que a gente. Eu acho, Ezra e Renato, não sei, a gente sempre debate algo que é muito constante para a gente. Eu acho que avivamento, para mim, olhando pela Bíblia, ele tem dois pilares principais. Claro, deve ter muitos outros, mas no meu ponto de vista, quando a gente vê avivamento, na Bíblia ele gera a mudança de caráter da pessoa, a proximidade que ela tem mais com Deus, e segundo, o avivamento ele coloca a pessoa para fora das quatro paredes. Avivamento dentro da igreja, para mim, é um movimento. É fácil, porque a música te leva a Deus, e às vezes a gente está falando com pessoas que são vasos rachados, que eles se enchem, Renato, no culto, mas se esvaziam da porta para fora. Quando está do lado de fora, a rachadura do seu vaso espiritual, ele se esvazia. O avivamento, na verdade, é você transbordar o espírito ao ponto de, por onde você passar, você deixar uma marca. E o pior, pastor Uri, pastor Renato, hoje, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu ando por esse Brasil afora. E Deus me deu um ministério muito voltado para ganhar almas. Eu tive com você naquele evento lá na rua, na praça, comunidade. Eu canso de ver, eu vivi numa geração, pastor Renato, que quando os pastores diziam assim, vamos convidar para... Agora vamos fazer o convite. Terminava a pregação, começava a fazer o convite. Os irmãos que estavam ao lado, eles mesmos iam atrás das pessoas e traziam elas para frente para aceitar Jesus. E em muitos casos, nem precisava ninguém ir buscar. Ela mesma já vinha. Hoje eu canso de fazer isso. Inclusive tem até uma situação interessante. Normalmente eu desço do púlpito para ir atrás das pessoas, porque gente, tem alguém do teu lado aí no evangelho, convida ela para aceitar Jesus. Fala para ela que Jesus trouxe ela hoje aqui para mudar a vida dela, porque Deus a ama. E ele está ao lado da pessoa, ele sabe que ela não é evangélica, ele sabe que ela está afastada do evangelho, ele não tem coragem de abrir a boca para convidar ela. Um dia eu estive até na igreja, não vou falar a cidade, nem... Pelo amor de Deus, igreja, o pessoal que o cancela pastor disse assim, programa. ele falou assim, olha, eu sei que você está acostumado a ganhar muitas almas nos trabalhos que você faz, mas não precisa não você descer do púlpito para ir buscar as pessoas não, porque se incomoda. Olha só. Aí vai a questão de fé. Outra situação, é um podcast que vou falar coisas aqui que pode trazer polêmica. Certa vez um amigo meu disse, Jesus, você foi cotado para pregar em um congresso nosso, em um estado do Brasil. Mas na hora do convite que colocaram o seu nome na mesa, que a gente foi analisar quem a gente iria levar para o congresso, disse que o jeito que você ministra é muito voltado para almas, né? E o foco do evento era outro. Meu Deus. Então,
Eu acho que o maior problema... Ô Esdras, eu até não discordo que tenha eventos voltados para... vamos capacitar o povo, vamos mudar caráter, mas a gente não pode esquecer que o nosso foco sempre foi almas. Eu sempre digo, me mostra na Bíblia, onde é que eu tenho dizendo na Bíblia que o céu fez festa por alguém que ganhou um carro, por alguém que ganhou uma casa, por alguém que passou na universidade, por alguém que se capacitou de algo. É porque são coisas terrenas, né? Mas o evangelho foi... Eu penso o seguinte, eu tenho vivido isso, o Renato tem acompanhado, a gente tem visto que nós temos muita gente, né? E de repente alguém está ouvindo isso e pode se identificar. Tem muita gente que esfriou na fé e precisa voltar para Jesus, precisa se reconciliar. E são pessoas que estão frequentando os nossos cultos, dentro da igreja, que estão com a Bíblia. É o filho pródigo. Quando ele pegou a herança, ele não pegou a herança e foi embora. Ele ainda ficou dentro de casa um tempo, sim, pensando o que ele ia fazer lá fora. E nós tivemos recentemente aí um dos nossos pré-congressos, em que na hora do apelo, o jovem com uniforme, ele vinha na frente chorando, voltando para Jesus. Uma das cenas que me marcou foi uma das jovens que estava com a camiseta afastado do evento, dentro da igreja. Afastado dentro da igreja. A palavra foi tão impactante que a pessoa voltou, e isso eu não estou falando que foi agora. Os últimos, pós-pandemia, eu tenho visto isso. Pessoas que estão lá uniformizadas, mas foram impactadas de tal maneira que, Renato, elas voltaram para Jesus, reconciliaram-se com Jesus, entendendo isso. Para mim é avivamento, que a palavra achou um espaço no coração e a pessoa falou: eu tô errado e eu vou romper todas as barreiras, independente se alguém vai falar, mas você não está cantando, você não está... Não, eu vou voltar para Jesus, porque é eu com ele e não eu com a igreja. É por isso que eu digo, eu teve um amigo nosso em comum, participamos de um grupo de WhatsApp, que ele... Não, eu vou lá para os Estados Unidos porque eu quero viver esse avivamento. Você não precisa ir para os Estados Unidos para viver um avivamento. O mesmo Deus de lá é o Deus daqui. A Bíblia já diz que os que importa que os que adorem em espírito. É verdade. Deus não está limitado a espaço. O maior problema é esse, que a gente está limitando Deus, né, ao nosso bem-estar, ao nosso bem-querer, né? E isso é muito perigoso. E aí eu acho que nesse aspecto é difícil a gente cravar uma resposta 100% concreta, né, para fazer uma leitura desse momento que a gente está vivendo. Mas eu acredito que cada um tem uma parcela que poderia contribuir de uma forma melhor. Por exemplo, a família na criação de uma geração que ama o Senhor acima de todas as coisas, da nossa preocupação enquanto líder, né, de criar um ambiente para que o jovem seja realmente firmado na palavra. Mas, Renatão, antes de você continuar, você começou com o primeiro ponto falando de família. Uhum. Família fala da casa, né? Isso. O que de uma forma prática, o que você recomenda? Por falta exemplo, o culto no doméstico, falta uma vida dentro de casa? Então, eu posso falar do que eu tenho passado com a Sofia, né? A Sofia tem 7 anos e o que a gente tem vivido com ela, primeiro que a gente já orava por ela antes dela ser concebida. A gente orava por ela enquanto ela estava na barriga da mãe, a Cláudia. E depois que nasceu, não houve um dia sequer que a Sofia foi dormir sem que ou eu ou a mãe íamos lá no quarto dela e orávamos por ela e sentávamos com ela para ler um texto bíblico. Então, hoje, a Sofia já está terminando o livro de Levítico, primeira vez que está lendo a Bíblia com 7 anos. Terminando o livro de Levítico. Inclusive, ela ficou falando comigo, eu estava dirigindo o carro, ela falou assim: ô pai, eu não estou entendendo, por que no capítulo 6 fala, não pode comer aquele bicho? Aí no capítulo 7, não pode comer aquele bicho. E a gente come. mas só para voltar aqui à questão, eu acho que basicamente passa pelo compromisso em que os pais precisam estabelecer nos filhos de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque isso por mais começa que começa em casa. Porque por mais que possa sair, se desviar do evangelho, ele vai estar lá fora
Mas ele sabe qual é o caminho. Mas, Renato, isso não é o papel da igreja? Então... Eu tô provocando porque eu acho que assim, a proposta do pod é mostrar o seguinte: o que eu preciso fazer de prática? Mas eu acho que se eu não tenho, primeiramente, uma base familiar, agora vamos nós, como líder, já liderei muitos anos a juventude da igreja onde meu pai pastoreia. Se eu não tenho uma estrutura familiar dentro da minha casa, como é que eu posso ser líder de qualquer coisa? Uau! Eu acho que a minha liderança, como homem de Deus, primeiro ela começa dentro da minha casa. E a recomendação de Paulo a Timóteo. Eu tenho hoje, eu posso dizer, a minha filha, a minha Helena agora está com 5 meses. A minha esposa teve complicações no nascimento de Helena. O laudo é até um testemunho de vida que nós temos hoje. A minha Helena nasceu morta mesmo. O laudo diz que minha filha veio ao mundo morta. Meu Deus. Minha esposa estava com 7 meses de gravidez. A placenta rompeu e a minha filha inalou muito sangue pelo nariz e bebeu muito sangue ao tempo de morrer dentro da barriga da mãe. No caminho para o hospital, a minha Isabela, menina de 3 anos, colocou a mão na cabeça da minha esposa e disse: mãe, fica tranquila. Deus está no controle de tudo. Por que minha filha disse isso? Porque ela vê os pais que ela tem em casa e o compromisso que eu tenho dentro da minha casa. Primeira igreja que eu tenho é a minha casa, é a minha família. Ah, não, mas porque eu tenho que dar prioridade ao meu ministério. Seu ministério começa dentro de casa. Se você não tem um casamento sólido, se você não tem um testemunho de uma vida familiar sólida, você vai ensinar o quê? Na igreja, na rua? É por isso que eu provoquei, né? Tem muita gente hoje que transfere a educação cristã. Terceirização, né? Terceiriza para a igreja. Não. E por mais que a gente passa 2 horas, e essa terceirização é dominical. Sim. Né? E às vezes essa criança nem vai para a escola dominical, ela só tem o culto à noite quando tem, né? O culto infantil, quando tem. E daí ela tem diariamente na escola, aí passa o dia inteiro na escola, sendo fomentada com tudo que não presta. E o pai acha o seguinte: ore lá porque o inimigo se levantou. Você deixou o inimigo se levantar. Se você tivesse se levantado e estabelecido o trono de Deus dentro da tua casa, as coisas seriam diferentes. E, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar esse tema, né? Na proposta, vão ter que marcar vários outros, né? Mas, por exemplo, pode ter também jovem nos assistindo, e me ocorreu isso agora, que tenha aceitado a Cristo, mas que os pais não são evangélicos, né? Então ele vive num ambiente, em tese, que não proporciona a ele esse crescimento, essa firmeza. Então, aí eu acredito que a responsabilidade da liderança e da igreja, ela é maior, claro, não eximindo a própria responsabilidade, né, desse jovem, mas também Deus está dando a ele a oportunidade de, assim que ele tiver um lar, ele já conseguir construir esse lar diferente do ambiente em que ele viveu. Sim. Um ambiente já embasado com as premissas cristãs. Eu acho que essa que é uma grande mensagem. Um exemplo desse na minha família. Meu cunhado, ele aceitou Jesus com 25 anos de idade e se tornou um verdadeiro cristão ao ponto de salvar toda a família através da vida dele. Eu tenho isso comigo, pastor Uri, pastor Renato. Eu não aceito nenhuma palavra contrária contra a minha vida. Até às vezes por brincadeiras. Algumas pessoas temos alguns amigos que chegam para você e dizem: olha, mas ele está bem demais. Tem um amigo que chega para você: rapaz, você não apareceu, você sumiu, você está rico. Amém, em nome de Jesus eu recebo. Mas você tá rico. Você tá rico. Esdras, você tá rico. Não, Esdras, às vezes eu tô precisando de um carro, o Esdras me aparece com uns carros para comprar, porque eu teria que vender a minha casa e um apartamento para comprar o raio da casa, do carro que ele queria me vender. Isso é Deus quem faz, pastor. Isso é Deus quem faz. Não, e a gente sabe, e daí eu quero até abrir um parênteses, e algo que a gente tem sempre muito falado sobre isso. Eu glorifico a Deus. Deus tem abençoado você no teu ministério e também profissionalmente. Sim. Mas a gente vê o quanto você reverte isso daí também para a obra de Deus, né? Manter uma carreta às vezes para fazer evangelismo, a gente sabe o quanto é caro, né? Uma carreta não é R$70 de diesel que você coloca e ela roda,
né? E Deus lhe deu, e daí eu falo isso muito para a nossa juventude. Nós temos orado muito para que os nossos jovens sejam bem-aventurados na área profissional, para que e ganhem bons salários, tenham suas empresas, para que a obra do Senhor, e daí eu tenho falado, Deus só vai fazer isso quando ele enxergar dentro do coração do profissional que o coração dele é missionário. E Deus vai colocar ele dentro das melhores empresas para que... São prioridades, né? Exatamente, o nome do Senhor seja glorificado na vida do missionário que abriu mão de tudo isso. E nós sabemos que tem muitos missionários que abriram mão de empresas, abriram mão de uma vida profissional para dedicar 100% da sua vida na obra. Deus conhece tanto meu coração, pastor Uri. O meu ministério é prioridade na minha vida. Entre empresa e ministério, meu ministério é prioridade. Semana passada, fechamos um contrato gigantesco com a multinacional e eu tenho um compromisso na igreja. Eu mandei um dos meus sócios irem para essa reunião para fechar esse negócio, porque eu não troco o meu culto de doutrina por qualquer reunião de negócio. Mas, Esdras, foi Deus que deu. Eu sei que foi Deus que deu. Mas Deus sabe do meu coração e sabe das minhas prioridades. Se foi Deus que deu, é Deus que cuida. Não estou dizendo que eu não tenho que me capacitar, que eu tenho que buscar. Torna até uma história interessante. Certo dia, um cidadão do campo de meu pai disse: pastor, nasceu na igreja, presbítero da igreja, e entrou numa empresa, jovem, ele e o vizinho, né? Cresceram juntos na empresa. 20 anos depois, ele chegou para meu pai e disse assim: pastor João Pedro, eu estou me afastando da igreja. Mas por que você está se afastando da igreja? Não, porque há 20 anos que eu estou na igreja, cuido de uma congregação, sou dizimista fiel, não perco um culto, e agora recebo a notícia que o meu vizinho, entramos na mesma empresa juntos, e ele agora vai ser meu chefe. Mas é por isso que você está afastando da igreja, está deixando Cristo por causa disso? Mas me diga uma coisa, no momento que esse seu vizinho agora se tornou chefe, ele se capacitou, ele fez uma faculdade, fez um doutorado, fez um mestrado, investiu na profissão dele. Tá, então ele tem capacidade agora para administrar essa empresa. Sim. E você? Não, pastor, não tinha tempo. Eu estava na igreja, eu estava cuidando dos membros, estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa, não culpa Deus pelas suas fraquezas e pelos seus erros. A porta foi Deus que abriu. É tanto que você está 20 anos dentro dessa empresa. E quanto você cresceu, né? Deus não vai descer do céu para mandar você entrar na faculdade nem para você capacitar. Oh. A porta está lá. Pastor Esdras, você viaja o mundo pregando, você tem um foco missionário. Já presenciei, já vi gente sendo salva, fizemos uma cruzada. O povo fala que em São Paulo não funciona a cruzada. Eu dei a doca, entrei, tinha um palco dentro no meio de uma comunidade. E literalmente era uma comunidade. Quando eu cheguei lá, o cara foi me buscar lá. Não, a gente foi buscar ele para ele entrar na comunidade. E eu me lembro do Esdras. Olhava, tinha uma moça lá no 8º andar de uma casa, não era um prédio. Ele olhava a moça chorando. Você quer receber Jesus? A menina levantava os 2 braços chorando. Eu falei: o Esdras é doido. Glória a Deus. Mas tem coisa engraçada. A gente tem coisa de igreja que é coisa engraçada. Você tem, Renato, coisa engraçada? Algumas, né? É melhor a gente não contar, que a gente precisa dar nome, né, pro negócio. Mas você lembra de alguma coisa assim, cômica que aconteceu? Aqui em São Paulo aconteceu uma. Senhora, que você não tiver noção... Não me dê nomes, não me dê nomes. Não me dê nomes. Eu estava pregando em um congresso, e era esse congresso não foi na rua, não foi em uma cruzada, foi dentro da igreja. De repente entra uma mulher lá, uma igreja grande, ela vinha, eu na mente disse: mulher, quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Daqui a pouco ela pega, toma o meu microfone. Não quero aceitar Jesus, não. Ela tomou o microfone. Aí disse assim: não, eu quero falar com esse pastor para ele baixar esse microfone aqui, que todo dia o culto só termina aqui 10h30, 11 horas da noite. Jesus do céu, e agora? E depois, para você continuar a ministração disso aqui, são situações que você pega no culto que deixa você sem jeito. E aí, você pegou o microfone, o que você fez? Eu não sabia mais o que eu ia fazer. Não, depois disso daí, João 7,53, cada um foi para sua casa, porque não tem condição de manter um
uma reunião. Renatão, o que você faria? A mulher tomou o microfone da tua mão. Você tá ali no auge da mensagem, no ápice da mensagem. Ela me dá o microfone, porque. E daí eu ia deixar um conselho aos pastores, né? Principalmente dentro das comunidades, tá? Irmãos, era na comunidade. coloca uma porta de vidro, né? Era dentro da Porque comunidade. eu penso o seguinte: se a igreja se torna um incômodo para os vizinhos, como é que eu vou ganhar os meus vizinhos para Jesus? Fato. Então coloca uma porta de vidro, investe numa acústica lá. A gente sabe que nós temos congregações que são menores e tal, mas poxa, coloca uma porta de vidro, porque e vai conheça a vizinhança, conversa com a vizinhança. Esse é um problema, pastor Renato, pastor Uri, da nossa hoje da igreja. Ela não tem, não vou generalizar, mas boa parte da igreja ela não tem estratégia para ganhar almas. Eu me lembro quando meu pai foi pastorear um campo. Nessa época eu já tinha voltado para Jesus, eu já estava focado, já era líder de jovens, já era casado. E na minha cidade, uma cidade por nome de Ouro Branco, quando meu pai foi pastorear no sertão alagoano, os jovens não podiam se relacionar muito com as pessoas do mundo. Você não podia ter muito amigo. E quando eu cheguei, eu quebrei esse negócio. Lembro como hoje, eu tinha uma academia e o rapaz que era meu cliente, ele também tinha uma lan house. Toda noite eu ia para a lan house dele e ficava batendo papo com ele. Isso incomodava os irmãos. Porque o filho do pastor só vive na roda dos escarnecedores. Como é que eu ganho uma pessoa para Jesus se eu não consigo me relacionar com ela? O negócio entrega o folheto, quando você volta, os folhetos estão tudo no chão. Tá tudo no chão, velho. Então, esse cara, com o tempo, começou a frequentar a igreja. Eu descobri que ele, além disso, não era só meu cliente. Ele tinha uma lan house, mas também era pintor. Quando a igreja precisava de alguém, pai, tem aquele cara que é pintor, chama ele. Eu levava ele para a igreja, um tempo depois ganhei aquele cara para Jesus. Olha só. Um rapaz que era meu cliente, muito tímido. A família dele era católica, e católico do sertão era aqueles devotos mesmo. Matava em nome da igreja. Então, ele sabia que eu era crente, ele só malhava na academia que eu tinha, porque era a única da cidade. Não tinha pra onde correr, eu era lá ou não era. Ué, você teve uma academia? Tive academias. Até quando eu conto meu testemunho, que foi através dessas academias que Jesus me apertou, né? Tem inveja, hein? Não, vou continuar. Que eu queria saber se ele ia montar um aqui, né? Porque eu estou disposto É por isso que eu falei. antes da volta de Jesus ir para academia. Mas você quer antes do final do ano, escute isso. não Eu é? sempre digo assim: quem dá estratégia para você ganhar almas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Meu vô Neco dizia assim: em todo lugar tem almas para você ganhar. O único lugar que não tem alma para você ganhar é no inferno. Pois onde tiver uma vida, tem alma para você ganhar. E eu guardei isso para minha vida, para o meu coração. Então, esse rapaz ia malhar na academia, ele trabalhava de fretista, tinha uma empresa, um carro de conduzir pessoas para a escola, ele não tinha horário. Eu abri a academia mais tarde só para atender ele ficava sozinho. E eu começava a me relacionar, só que ele era muito tímido. Aí um dia eu perguntei assim, disse, cara, você já foi na igreja? Eu disse, não, eu sou católico, não frequento essa igreja. Rapaz, vai na minha igreja onde eu conhecer. Eu tenho uma banda lá, tenho uns hinos bacanas, eu sou cantor da igreja lá. Vai lá, cara. Disse, rapaz, então, aí ele me deu uma brecha. Eu tenho vontade de aprender a tocar violão. Eu disse, rapaz, um dia eu vou trazer meu violão, vou te emprestar, eu vou te dar umas notas pra você aprender. Eu disse, tá bom. Eu vou na tua igreja se você for na minha. Que naquela região, no sertão alagoano, Meu Deus. O negócio é tão sério. Hoje não, quebrou muito isso. Mas numa época que cada casa onde as pessoas eram católicas, o padre da cidade colocava uma cruzinha. Então você sabia que numa cidade com 20 mil habitantes, identificava que ali tem um católico. Católico no Nordeste não é fácil, não. É pesado. Então, você vai na minha igreja, só que na mente dele, se eu vou driblar esse cara, que eu sei que ele não vai, se eu vou, marca o dia. Agora imagina, a cidade de 20 mil habitantes, o filho do pastor entrando na igreja católica. O sangue. Parecia o presidente da nação entrando. Um dia de domingo, quando eu cheguei na igreja católica e eu olhava que era eu, meu Deus do céu. No outro dia foi só comentar, o filho do pastor se desviou, foi para a igreja católica. Olha, ainda bem que aí tinha quando terminou... Fofoca, né? Quando terminou Começou agora, a missa, eu disse a ele, ó,
Eu fui na tua igreja, agora na semana que vem você vai na minha. Mas o senhor pergunta aqui, o senhor fez todas as rezas, né? Ave Maria. Eu no fim não sabia como é que era, né? Não sabia se podia comer a hóstia, se não podia. Eu também fui. Às vezes eu ia na igreja católica, batizado só pra comer a hóstia, né? Rapaz, eu sempre tive uma curiosidade no negócio da hóstia, eu confesso pra vocês. Mas ficar meio atrapalhado com as homílias lá, né? Eu não rezava porque eu não sabia nada. Santa Maria, Mãe de Deus, todo mundo rogado e eu procurar, não tem um negócio. Eu não sabia, eu ficava só lá. Ele levantava, eu levantava, ele sentava, eu sentava, né? E parece uma academia, né? Levanta, senta, levanta, ajoelha, levanta. Sem resumo, hoje o cara é um obreiro da igreja. Olha aí, o moço que era acanhado. O moço que era acanhado. Ele, a esposa, a filha, hoje é obreiro da igreja, um diácono da igreja. Que benção. É não ter pressa, né? Não tem pressa. Então, Esdras, pra terminar, um sonho que ainda não... Um sonho? Uri, eu não sei te dizer se hoje Deus me realizou tanta coisa na minha vida, familiar, ministerialmente, em uma vida como empresário, que eu não sei te dizer se eu hoje... tem mais um sonho. Um sonho é que a minha geração entenda que nós somos chamados para ganhar almas. Eu tenho muito medo desse evangelho que está se propagando no Brasil. Quando você chegar a um ponto de igreja dizer assim, eu não convido mais ele para alguns eventos, como já aconteceu fora do... Não em São Paulo. São Paulo foi um divisor de águas na minha vida, do meu ministério. Mas fora de São Paulo já aconteceu situações de dizer assim, porque o foco dele só é almas. Aí eu pergunto, para que evangelho nós somos chamados? Alguém está esquecendo do ID, né? Meu sonho é esse, que essa geração que está vindo aí, a nossa geração, tenha mais amor por almas. Eu sempre digo nas minhas pregações, diz que a tua vitória ela é minha, mas a tua luta é minha também. Não existe esse evangelho de facilidade que estão pregando por aí. Essa história de que agora é só vitória, A luta já passou. A luta já passou. Deveriam cantar isso. Eu sempre digo que deveriam cantar esse hino em culto fúnebre, né? Aí não tem mais luta, né? Vão recortar isso, vão colocar na internet. Isso, cantor evangélico da Assembleia de Deus falando mal do hino tal. Não, eu quero me fala na Bíblia. Qual crente que não passa por luta? Mas corta com todo o conteúdo, viu? Esse é o meu maior sonho. Quando eu resolvi realmente viver o evangelho, eu entendi que eu fui chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Eu acho que esse é o chamado de todos nós. Basta despertar e realmente buscar. Porque eu não tenho um dom? Tem. Se você não tem um dom de pregar, você pode entregar um folheto. Você pode orar por alguém. Você pode ser um intercessor. Mas a todo mundo Deus tem um chamado. E é tão especial isso que você pode ser reino aonde você estiver. Em todas as suas profissões. Sim. Em todas elas. Eu sempre digo, o que é que você tem pregado? É um momento sério, não faz eu rir não, que é um momento sério. Não, mas eu tô aqui assim, olha a baba caindo aqui, você tá com filosofia. Rapaz, porque às vezes a gente... Aí só pra gente poder concluir aqui, que o nosso tempo também... Vamos ter que trazer o pastor Esdras mais vezes. Aqui. Não, mas eu quero trazer você aqui. Você tá no nível... A gente passou um tempo aprendendo que Deus era o Deus da igreja dissociado da minha vida social. Sim. Só que o Deus realmente quer se manifestar é o Deus que está em todas as esferas da nossa vida. Então ele passa a ser Deus aonde a gente estiver, de boca fechada. Você não precisa nem abrir a boca. É boca fechada. Deus. O maior testemunho do crente é a vida dele, né? Eu sempre digo isso, o que é que você tem pregado lá na faculdade, lá na rua, lá no teu trabalho? A tua vida é a tua maior pregação. Alguém um dia falou, pregue a palavra, né? Se possível, use. Fale, né? Fale. Se possível, fale. Exatamente. Aqui foi.
Olha, satisfação, pastor Esdras, Obrigado, gente, aqui. uma honra. Gostei desse negócio de podcast, viu? Rapaz, funciona e... Ficamos muito felizes, Pessoal, primeiro. quer te achar? Acha onde? Esdras Lima Oficial, meu Instagram. Esdras Lima, sem Esdras H. Lima Oficial. São as minhas redes sociais, tanto Instagram quanto o Facebook. Chega num nível. Né? Tem que ter o oficial, né? Oficial, É, né? tem que ter o oficial. É, que tem tanto sei se Esdras por aí, eu vou lá saber quem é os outros aí, né? Não, nós tínhamos aqui no Belém um grande Esdras que, né? Não era o cantor? Era o cantor. Era o cantor. Não, eu só falo em fatos engraçados. Um dia eu fui para o Maranhão e não colocaram foto, só colocaram nome. Cantor Esdras vai estar lá. Olha. E a igreja pensava, o cara já tinha morrido. Não, o cara já tinha morrido há tempo, meu irmão. Quando eu chego desse tamanho, aí o pastor olhou assim pra mim e disse, oxi, eu pensei que era aquele Esdras grandão. De 1,90 m. Pastor, não me mate não, o homem já morreu faz tempo. Acho que só tem lá só os ossos dele, né? Foi um grande cantor dos anos 80. E tive a oportunidade de conviver. Cantou muito aqui no Belém, né? Ele era aqui do Belém. Era daqui do Belém? E morava aqui, na rua do Belém. Quando ele começava aquele um dia, rapaz. Um dia Cristo. Pelo Vai estourar agora, o povo. Não, eu sei que tá agora. Vai bombar, antes de né? dormir. Acho melhor editar isso aí. Mas ele tinha uma voz. Ele tem uma potência muito grande. Uma potência. Era um barítono. Ele era um barítono. E ele pegava uns agudos, né? Muito alto. E ele começava um dia Cristo voltará. Ele chegava aqui em reunião de obreiro, meu amigo, a igreja. Era especial. Eu dirigi uma congregação, eu levei o Wesley lá, quase que ele não cabia dentro da congregação. Ele tinha 1 metro, quase 2 metros de altura, né? Mas um homem muito crente, se eu não me engano, era de Pernambuco, né? Mas muito crente. Esdras, Deus abençoe. Obrigado aí pela Obrigado eu, oportunidade. pastor Uri, pastor Renato, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar um pouco de Jesus, falar do Evangelho. E um recado que eu quero deixar para essa minha geração é: busque mais a Deus, ore mais e demais. Eu amo aquele texto quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vos fará. É Deus quem cuida, é Deus que abre porta, é Deus que realiza, é Deus que faz. E Deus faz no momento, e na hora certa Ele vai realizar o desejo do seu coração. Eu tenho uma frase que digo comigo, que sempre digo assim: ore até que alguma coisa aconteça, e enquanto não acontecer, não pare de orar. Claro. Vocês estão numa filosofia, né? Vocês depois não passam o curso que vocês estão fazendo, né? Gente, Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Até o próximo episódio.